Sabe quando você recebe um projeto, seja de um arquiteto ou de um colega, que você precisa dar continuidade naquele trabalho? Ou então você recebe a modelagem de alguém e você tem que, né, fazer um render ali do zero? Esse projeto que você está recebendo, muitas vezes, ele vem com lixo, ele vem com coisas que não são úteis para você, ele vem em uma versão posterior ao seu sketch, aí você tem que ter um trabalhão, você pede para a pessoa de novo para ela trazer aquele arquivo numa versão mais nova. Gente, esses problemas são problemas que vocês vão enfrentar o tempo todo. Então, mesmo que você não vá começar um arquivo do zero, às vezes você está dividindo aí um projeto com um colega da faculdade, e para você não ter que pedir para ele trazer dessa versão mais nova, mais antiga, na verdade, né? Porque o seu sketch é antigo ou qualquer coisa do tipo. Esse tipo de problema vocês vão estar encarando aí a vida toda de vocês. E daqui para frente, isso vai ser uma coisa cada vez mais recorrente. E o que a gente quer mostrar para vocês no vídeo de hoje é como começar um projeto do zero, né? Do zero que eu digo é recebendo esse projeto de outra pessoa, qual é o passo a passo que você tem que fazer para conseguir trabalhar de uma forma que seja tranquila, que seja leve, que você não tenha problemas em perder texturas, nem nada do tipo. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. O meu nome é Felipe Baeta, eu sou professor aqui da Escola AIS, junto com meu amigo João Marcelo, e a gente está aqui o tempo todo postando vários vídeos de render para você. Antes da gente começar com a nossa dica, eu já te convido a estar se inscrevendo, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. A gente tem certeza que todas as dicas que a gente vai dar aqui para vocês vão ser muito úteis, tá bom? Então, muito obrigado já pelo seu apoio. Então, vamos lá. A gente já tem aqui na nossa tela esse problema que todo mundo morre de medo, né, quando acontece, que é quando o arquivo foi criado em uma versão mais nova do Sketch. E aí é muito complicado, porque quando ela é criada numa versão mais nova, você não tem alternativa a não ser trazer esse arquivo de uma versão antiga, né? E aí muitas vezes você tem que pedir para o dono do arquivo, para quem te mandou. Só que existe um plugin que a gente consegue estar aí lidando com esse problema para a gente conseguir abrir esse tipo de arquivo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o arquivo que eu estou tentando abrir. É esse arquivo daqui, ó, modelo 3. Reparem também que ele tem aqui 370 MB, né? Ele é um arquivo que é relativamente pesado. E a gente vai mostrar que depois de todas essas alterações, vai ser um arquivo leve que a gente vai estar trabalhando, beleza? Então, vamos lá. Ok, eu tenho aqui essa versão que é a 2020. E o que que você tem que fazer? Primeira coisa, eu vou abrir aqui, ó, eu tenho um arquivo limpo, tá? Eu tenho um arquivo limpo, novo aqui, e você tem que ter um plugin instalado. Esse plugin chama Open Newer Version. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a disponibilidade aí, né, de vocês. A gente vai deixar esse plugin aí para vocês estarem instalando. Para vocês instalarem esse plugin, vocês vão ter que vir em Janela, Gerenciador de extensões, instalar extensão, e aí vocês vão chegar lá no plugin de vocês, tá? Então vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui os plugins, eu tenho aqui um monte de plugin e eu tenho esse aqui, ó, plugin para abrir arquivos de outras versões, que vai ser o que a gente vai deixar na descrição. Aí você vai clicar em abrir. Eu não vou clicar porque eu já tenho isso já instalado. E ok, é isso, você pode estar fechando, você já vai ter instalado o seu plugin. Se não aparecer, se não mudar nada, você fecha o arquivo e abre de novo que ele vai funcionar. Beleza? Então, ok. Agora que a gente já instalou esse plugin, vocês vão ter que vir aqui em Arquivo e aqui, ó, Open Newer Version. Esse plugin ele habilita essa nova opção para a gente conseguir trazer um arquivo de uma versão posterior. O que que acontece? Esse plugin ele tem que ser sempre atualizado, tá? De acordo com as versões do Sketch. Então, talvez a versão que a gente está te passando agora, ela não seja a versão mais atualizada, e aí você não vai conseguir abrir um arquivo, por exemplo, do SketchUp 2022. Mas de SketchUps anteriores, você com certeza consegue, tá bom? Então, vamos dar aqui, ó, Open Newer Version. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou selecionar o arquivo da versão que eu quero que abra um novo, né? Então, eu tenho aqui na arquivo versão posterior e eu vou clicar para abrir. O que que ele faz? Ele abre para mim uma nova caixinha perguntando onde eu quero salvar esse arquivo. Vocês estão vendo que esse nome aqui ó, já está SU, que significa SketchUp,
2019. O que que ele está fazendo? Ele está pedindo para eu salvar um arquivo com a versão atual do meu sketch. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou salvar ele aqui fora, tá? Vou clicar aqui para salvar aqui fora. Ele vai dar uma carregadinha e vai salvar para a gente. Ele também vai abrir automaticamente aqui para a gente. Então, é só esperar um pouquinho que ele já vai abrir. Ele vai pedir também para salvar, né, o arquivo que a gente acabou de abrir. Então, esse arquivo que está aqui limpo e sem nome, ele vai perguntar se a gente quer salvar ele, porque provavelmente pode acontecer de você estar trabalhando em algum arquivo e você pedir para dar um Open Your Version. Então, ele vai pedir para salvar o que você já estava mexendo. No caso, como esse aqui é um arquivo limpo e eu não tenho intenção de trabalhar nele, eu vou clicar em não e aí ele vai carregar um arquivo novo. Galera, então abrindo aqui, a gente já conseguiu abrir o nosso arquivo na versão 2019. Então reparem que a gente já tem aqui, ó, com aquela modificação com o nome aqui no canto superior esquerdo. Então, o que que ele faz? Ele mantém o arquivo original com a versão 2020, que a gente não consegue abrir, e ele salva uma versão nova, que é essa versão do SketchUp do seu ano, que no caso do meu é o 2019. Então, isso é muito prático, é muito bom. A gente usa a rodo aqui na AIS para todo cliente, porque muitas vezes os clientes usam versões mais novas e a gente gosta da 2019. Né? A gente vê pouco motivo para a gente ficar atualizando, principalmente porque a gente tem o plugin, mas isso é uma coisa que ajuda a gente demais, a gente está sempre usando e eu espero realmente que isso ajude você. Então, galera, agora que a gente tem nosso arquivo aberto, a gente tem que tomar aí alguns passos de boas práticas para a gente conseguir trabalhar nesse arquivo daqui para frente de uma maneira tranquila, tá? E qual que vai ser o primeiro desses passos, que é o que a gente recomenda para vocês, que vocês façam sempre que vão começar um projeto assim, né? É salvar todas as texturas que tem no projeto. Porque o que acontece? Quando essa pessoa aqui, essa cliente, modelou todo esse espaço e mandou a modelagem para a gente, todas as texturas que ela utilizou aqui, e isso vale até para bloquinhos que você insere, tudo isso estava no computador dela, não está no nosso, né? Não está nesse computador que eu estou aqui, está somente dentro do Sketch. E qual que é o problema disso? O problema é que o V-Ray ele não reconhece essa textura, ele não acha o caminho dessa textura. Então, qualquer edição que você faça no seu material, você pode estar perdendo essa textura. Você pode estar tendo essa textura com uma coloração diferente. Então, isso é um problema que acontece com muita frequência e pouca gente sabe resolver. E é muito simples, você só precisa ter essa textura salva no seu computador. Só que ao invés de você salvar textura por textura, a gente vai salvar todas de uma vez. E como que a gente faz isso? A gente tem que vir aqui em Extensões, vir em V-Ray e aqui ó, em File Path Editor. Por quê? O File Path Editor ele vai ser o editor dos caminhos de arquivos, tá? Essa é a tradução meio literal. E ele tem essa carinha aqui pra gente. Eu vou te explicar por alto só o que você precisa saber, porque o resto aqui não é muito útil, tá? Vou mostrar o que a gente precisa saber. O que que a gente precisa? A gente precisa entender essas coresinhas, tá? Porque a gente vai ter três cores, que é verde, amarelo e vermelho. O que que significa o verde? Quando o materialzinho aqui, ó, a textura, vocês estão vendo que a gente tem um caminho aqui, a gente tem um nome dessa textura? Esse nome é a textura que você inseriu no seu V-Ray. Então, quando você cria um material e você coloca lá uma textura de madeira, essa textura, ela está no seu computador e o V-Ray procura por ela. Então, quando ele está verdinho, significa que ele achou essa textura dentro do seu computador. Quando ele está amarelo, significa que a textura está na nossa cena, mas não está salva no nosso computador. E é aqui que está o maior problema, porque a gente precisa de ter essa textura salva, ok? E tem uma terceira cor que eu mencionei, que é a corzinha vermelha. A cor vermelha significa que que o V-Ray não conseguiu encontrar essa textura nem na nossa cena, nem no nosso computador, essa textura se perdeu. E às vezes esse material ele pode estar aí com aspecto preto ou com alguma coisa assim, né, na hora de renderizar, e quando você vai ver é porque essa textura se perdeu. O que acontece? Essa situação aqui vermelho não tem solução. Você tem que recriar o material, você tem que refazer aquilo. Mas, no caso, a gente tem textura pra caramba aqui que está amarelinha, e a gente precisa corrigir isso, a gente precisa salvar elas no nosso computador. E o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na nossa primeira textura,
E eu vou clicar no na última textura amarelinha, segurando a tecla Shift, para eu poder selecionar todas. Tá vendo? Selecionei todas aqui. E aí, o único botão que você precisa clicar é o de Archive and Repath. O que que a gente vai fazer? A gente vai salvar esse arquivo no nosso computador e vai reencaminhá-lo para alguma pasta. Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir para mim, ele vai falar, Felipe, onde você quer salvar essas texturas todas? E como eu mostrei para vocês, é bom vocês criarem uma pastinha especialmente para isso. Então, gente, vocês podem aqui estar criando uma pastinha que chama texturas extraídas. Porque aqui dentro você pode selecionar e salvar essa pasta. E agora vai dar uma carregada aqui, ó. E agora todas as nossas texturas estão verdinhas. Ou seja, tudo que está aqui no projeto está salvo. E o próximo passo que a gente tem aqui que tomar para a gente conseguir estar mexendo no nosso arquivo, agora que a gente já salvou todas as nossas texturas, a gente já tem tudo bonitinho, a gente precisa dar uma limpada em todas as configurações do V-Ray que foram feitas anteriormente, né? Quando outra pessoa trabalha no arquivo, muitas vezes ela faz coisas que podem nem estar erradas, mas elas não condizem com o seu método de trabalho. E aí, para você ter que ficar desfazendo as coisas manualmente, não é um processo muito legal. O que a gente vai fazer agora é deletar todas as configurações prévias do V-Ray. A gente vai limpar o nosso arquivo de configurações do V-Ray para a gente poder fazer tudo do zero e da nossa forma otimizada. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é vir mais uma vez em extensões, V-Ray, e aí vocês vão vir em Tools dessa vez, e vão vir aqui, ó, Wipe V-Ray Data from Project. O que que ele vai fazer? Ele vai deletar tudo que é do V-Ray. Como a gente já salvou as texturas, ele vai manter o material lá com a estruturazinha dele bonitinha. Então, por exemplo, se esse material aqui dessa madeira que está aqui na tela, se é um material PBR, por exemplo, ele vai manter lá o material PBR com a textura do diffuse. Ele vai tirar todos os outros mapas, ele vai zerar todas as outras configurações, mas ele mantém o material base com a estrutura dele lá bonitinha. Então, não é um problema, você não vai estar perdendo materiais, principalmente porque você já salvou as texturas. Então, esse primeiro passo é muito importante. Então, eu vou vir aqui e vou dar um wipe V-Ray Data. O que que ele vai falar? Ele vai perguntar aqui: você quer dar um purge, né? Você quer limpar a cena de todas as informações relativas ao V-Ray? Isso vai incluir as luzes, as definições dos componentes, os proxies, os materiais. Sim, eu quero que limpe tudo. Então, eu vou clicar em sim. Aí, você quer limpar todos os materiais que não foram usados e os componentes que não foram utilizados? Então, a gente vai falar aqui sim também. Ele vai dar uma carregadinha aí, ele vai dar uma pensada dele, porque ele vai estar zerando todas essas configurações para a gente poder mexer posteriormente. Ok, gente, agora que a gente conseguiu limpar todos os nossos arquivos do V-Ray e agora já está tudo bonitinho, a gente pode estar dando aqui algumas otimizadas no nosso sketch, para a gente estar conseguindo trabalhar de uma forma melhor. A primeira coisa que a gente pode estar mudando é o estilo. Então, aqui na bandeja padrão, você desce em estilos e vem em editar. Dentro de editar, muitas vezes você pode estar com aqui, ó, os perfis habilitados. Você pode estar desabilitando para você conseguir mexer melhor. No meu caso, ele já veio desabilitado porque provavelmente quem me mandou esse arquivo já trabalha com ele assim. Você pode desmarcar também o tracejados, que não tem problema, tá? Eu só não recomendo que você desmarque o arestas, porque as arestas, né, é a bordinha do bloco. Então você consegue estar utilizando aí as arestas como referência na hora de mover e tudo mais. Então, se eu tirar as arestas, vai ficar difícil de trabalhar. Então, você pode deixar o seu perfil com esse, né, o seu estilo do sketch, com essas características aqui, com os perfis desabilitados. Beleza? Agora, o que que a gente tem que fazer? Como a gente já limpou tudo do V-Ray e ele já deu um purge ali, né? Ele já limpou os materiais que a gente não estava usando, né? Os materiais do sketch que a gente não estava usando. A gente precisa dar uma limpada geral na cena. Por quê? Quando a gente está trabalhando do zero, quando a gente cria um arquivo do zero, que você modela tudo e tudo mais, você pode ir limpando aos poucos. Mas, assim, 99% das pessoas não fazem esse tipo de limpeza. Então, chega lá na frente
E vou te dar um exemplo. Vamos supor que você criou uma geometria, você criou um cubo. E aí você deletou esse cubo do Sketch. Quando você clica e deleta, por mais que ele suma ali da sua tela, ele deixa algum resíduo dentro do sketch. Então, às vezes, quando você cria uma geometria super complexa, quando você traz um bloquinho e depois deleta, ou alguma coisa do tipo, esse resíduo desse bloquinho que estava ali, ele vai sujando o seu arquivo e tornando ele cada vez mais difícil de trabalhar. Então, uma forma de você otimizar isso é você limpar todos esses arquivos que podem ter ficado aí de resíduo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um segundo plugin que ele chama Cleanup, ok? O Cleanup é um plugin de limpeza poderosíssimo. A gente até usa ele com muita parcimônia, porque se a gente utilizar muito, ele pode limpar mais ainda do que a gente quer. Às vezes a gente perde um material ou outro e tudo mais. Mas isso é quando a gente não segue esses passos bonitinhos aqui de salvar e vincular cada textura no lugar que ela tem que estar. Então, vocês já sabem o processo de instalar um plugin. A gente também vai deixar ele na descrição aqui do vídeo. Mas para você utilizar o Cleanup, você tem que vir aqui em Extensões, Cleanup, e eu vou abrir aqui ele com vocês nesse Clean, tá? Então ele abriu aqui para mim, ó, essa caixinha, tá? Ele abriu essa caixinha aqui pra gente. E ele vai ter aqui algumas coisas do que ele vai estar limpando, tá? Então eu vou dar uma passada por alto aqui só para a gente entender. Primeiro a gente vai ter que, no geral, ele vai mostrar aqui o escopo, ou seja, o que ele vai estar utilizando de base para limpar. Vai ser o modelo? Vai ser o local? Eu não sei a diferença entre modelo e local, mas eu sempre deixo em model. Ou vai ser o que está selecionado? Porque às vezes se você selecionar um bloco específico, ele vai limpar aquele bloco específico. Eu sempre gosto de deixar aqui esse validar os resultados e mostrar as estatísticas. Então a gente vai mostrar para vocês no final desse processo quais foram as estatísticas da nossa limpeza. Então ele tem aqui essa abinha de otimizações, né? De apagar a geometria que está escondida, de dar um purge no que não está sendo usado, de excluir alguma geometria, de levar todas as geometrias para layer zero. Então aqui tem várias coisas vocês estão vendo que ele é muito abrangente, né? Então, do jeito que ele vem, eu gosto de deixar. Eu não gosto de mexer muito nisso aqui, não. Às vezes eu mudo para Selected para eu dar uma selecionada mais ou menos do que eu quero limpar e tudo mais. Mas fora isso, não mexo muito. E aí você já vem aqui e clica para dar um cleanup. Eu já vou avisar que muitas vezes esse cleanup aqui ele dá uma travada e aí ele demora aí uns minutinhos, principalmente se o seu arquivo for muito pesado. Ele pode levar aí até uns 10 minutos para limpar, eu já vi até mais, mas vale a pena, porque se ele está aí 10 minutos limpando o seu arquivo, é porque ele está sujo pra caramba. Então vai valer a pena no final das contas, beleza? Então eu vou clicar aqui e eu já volto quando eu tiver com as estatísticas na tela. Então, galera, essas aqui são as estatísticas da nossa limpeza. Ela levou aqui quase 4 minutos, né? 3 minutos e 50 segundos. Mas olha só, o tanto de edges, né, de arestas que ela reduziu, né? Isso aqui é 1.678.045, né? É surreal. O tanto de faces que ele reduziu, 169.825. Então, assim, isso tudo era lixo que estava no nosso arquivo sem usar. Era arquivo, era linha que estava perdida, era coisa que estava perdida. Ele deu um purge em 24 layers que estavam sem utilizar. Então, isso ajuda até na organização do seu arquivo. Então, assim, gente, o Cleanup ele não é um aplicativo, né? Ele é um plugin muito potente, igual vocês podem observar, mas ele dá uma limpeza que é essencial para a gente ter trabalhabilidade, né? Para a gente conseguir mexer no nosso arquivo de uma maneira que seja prática e fácil. E com isso, gente, uma última alternativa aí que a gente pode estar utilizando para limpar o nosso arquivo é o Purge nativo do SketchUp, né? Se você não sabe, o SketchUp ele tem aí um método de limpeza que é dele. Então a gente pode vir aqui em Janela, Informações do modelo, e a gente vai vir aqui ó, na opção de Estatísticas. Dentro das estatísticas, a gente vai ter aqui todas as estatísticas do nosso modelo. Então eu vou vir aqui e clicar em Eliminar os não usados, que aí ele vai estar dando um purge em tudo que não tiver sido usado. Ah, Felipe, mas a gente acabou de usar o cleanup. Sim, a gente acabou de usar e provavelmente isso aqui vai ser um processo bem mais rápido do que seria se a gente fosse do zero aqui.
mas ainda é uma alternativa da gente estar aí limpando o nosso arquivo. E aí, galera, agora é você trabalhar no seu arquivo normalmente aí da forma que você quiser trabalhar. A gente tem aqui o nosso passo a passo que a gente já mostrou para vocês em vários vídeos, em vários conteúdos. Então, a gente já iniciaria aqui o nosso passo a passo para começar a trabalhar de uma maneira organizada no nosso arquivo. Então, gente, com isso eu encerro o vídeo de hoje, né? Eu gostaria de dizer também que as alternativas que a gente deu aqui para vocês, muitas vezes pode parecer um processo demorado, mas lá na frente, quando o seu SketchUp não estiver travando tanto, quando você estiver fluindo no seu trabalho, vai valer muito a pena você ter feito aí todo esse passo a passo para você limpar o seu arquivo desde o começo. Então, gente, com isso eu agradeço demais a sua presença. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like aí, isso ajuda demais a gente. Comenta o que você achou, se essas dicas te ajudaram, se isso realmente fez diferença para você e compartilha com os seus amigos, beleza? Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.